Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos mais uma aula que já foi feita assim há alguns anos no Facebook, que é a nossa mochila Manu. Com certeza muita gente conhece este modelo assim, com este bolsinho desta forma, e tem mais um com fecho, as costas dele. Há muitos clientes que têm-nos feito, em vez de colocar TNT, até colocam Etaflon e fazem dela térmica e levam para o trabalho, porque ela é super espaçosa, bem grande. E como foi uma aula apagada também aqui no Facebook, então trago ela também gravada aqui no YouTube. Espero que gostem desta aula e vamos então para os materiais. Então, o material que vamos precisar é o seguinte: tanto a parte exterior como o forro, nós já vem nas impressões com molde. Quem quiser usa só o exterior, quem quiser pode comprar o exterior e o forro, porque o forro vai sempre a combinar com o exterior. Neste caso eu estou a utilizar a napa para o exterior e para o forro estou a usar a tela impermeável ou bagulho impresso. Mas claro que tem outros materiais que também podem usar, como o nylon, o dolo, o algodão, a bombazine, ou seja, podem também imprimir com outros materiais. Na parte exterior, nas peças que eu vou dizer, eu utilizei TNT 150 para estruturar, como é uma peça bem grande e que normalmente leva algum peso, então convém usarmos uma estrutura boa. Neste caso eu não vou usar o vivo, vou fazer a peça sem vivo, por isso o TNT aconselho ser mesmo 150. Então, nós temos aqui a parte da frente, que neste caso eu imprimi com o gatinho e estruturei com TNT 150 e o forro também no mesmo molde posterior. Temos também depois a parte de baixo da mochila, pois vocês vão entender que é a parte de baixo onde aqui o gato vai ficar em cima e esta vai ser a parte de baixo. Também no exterior uma vez o molde, na napa, uma vez no TNT 150 e uma vez no forro, mesmo molde. Temos a parte de cima, que é este formato que vai também o molde, também estruturado com o TNT, e o forro também o mesmo molde. Para quem não usar, não comprar o forro, já sabem, depois aproveitam o molde que está no exterior para fazerem o vosso forro. Vamos precisar da parte das costas. As costas também já vem no molde TNT estruturado, está bem? E o forro podem usar na mesma medida, como vai no molde, ou então se quiserem um bocadinho maior também não há problema. Vamos precisar de fecho. Este fecho é na parte de cima que vamos utilizar, que vocês vão ver, e eu cortei aproximadamente 53 cm, está bem, em malha 5, e vamos precisar para este fecho 2 cursores, porque ainda vamos precisar de mais fecho, mas vou dizendo consoante vamos precisando. Aqui podem usar um cursor ou 2, eu aconselho 2 porque como é uma mochila grande e espaçosa, eu acho que 2 cursores é sempre bom, mas se quiserem só usar um também podem. Agora vamos aqui para a parte das laterais da nossa mochila, que vocês também têm um molde, tá bem? E os dois, o espelho de um lado e do outro tem que ser estruturado com o TNT 150 e 2 vezes também o nosso forro a combinar com e do mesmo molde. Vamos precisar depois para os bolsinhos da lateral, que eu vos mostrei que tem 2 bolsos que eu até pus a mão por dentro para vocês perceberem. Vamos precisar 2 vezes a tira de cima, vocês depois vão entender ao fazermos a peça, no exterior, e 2 vezes o forro. Nestas peças aqui não estou a usar TNT, está bem? Porque como são uns bolsos pequeninos não há necessidade. Vamos precisar 2 vezes a base do nosso bolso, com o forro igual, da mesma forma. Podem usar, eu fiz do mesmo molde, se vocês comprarem connosco já vem assim no molde, se quiserem podem cortar um bocadinho maior, também não há problema. E vamos precisar aqui de 4 retângulos de forro, depois também para fazermos o acabamento ao nosso bolso, que tem 22 por
19,5, está bem? Estou-vos dar a medida por caso não comprem connosco o forro, já sabem as medidas que vão precisar para a peça. Depois vamos precisar de 2 fechos para estes 2 bolsos na lateral e cada um eu cortei aproximadamente com 24 cm, está bem? E depois vamos precisar de mais um cursor para cada fecho, ou seja, no total mais 2 cursores para fazer então os bolsinhos na lateral, ou seja, vamos precisar no total 4 cursores nesta peça e 3 fechos para a parte de cima e para as laterais. Para as alças vamos precisar deste acabamento em baixo, que eu entretanto depois vou mostrar durante a aula, que já vem também no molde, é um triângulo que é opcional, quem quiser pode colocar, quem não quiser não precisa. Vamos precisar de alça, eu cortei neste caso de 3 cm, quem tiver de 4 também fica muito bem nesta peça, e eu cortei cada alça, que são duas de outro, a 75 cm cada um. Claro que dependendo para quem vocês vão fazer, se for um adulto, por exemplo no inverno que leva muitos casacos, vocês podem cortar por exemplo com 80, por exemplo. Eu cortei com 75, eu acho que já está uma medida boa, mas dependendo para quem vocês vão fazer, podem ter que alterar um bocadinho a medida da alça. Precisamos também uma de 25 cm e duas de 6 cm, que é para pormos as presilhas, ou seja, precisamos de dois passadores e de 2 reguladores. Neste caso eu estou a usar de 3 cm porque eu estou a usar uma alça de 3, se vocês usarem as alças de 4 cm, usam as ferragens de 4. Para acabamento vamos precisar de viés, pode ser viés da própria tela, viés comum, viés boneon ou viés gorgurão, neste caso é o que eu vou utilizar. E este então é todo o material que vamos precisar e vamos então agora para o passo a passo. Vamos então agora começar pelos bolsinhos na lateral. Eu já separei aqui um para vocês entenderem. Temos aqui a parte de baixo e a parte de cima. Tenham só atenção que na parte de cima, vocês estão a ver que ela aqui é um bocadinho enviosada, tá bem? Tenham só atenção que o molde que vocês estão a utilizar é aquele na parte de cima que é enviosado do mesmo lado. Por exemplo, aqui, este do outro lado, só para perceberem, a diferença não ia encaixar porque ele está virado ao contrário, vai ser para o outro molde. Tenham só atenção que é o mesmo molde que vocês estão a utilizar para não haver confusão. E já tem aqui a parte do forro de um lado e do outro, o fecho e o cursor. Então vamos pegar, como estão a ver, o enviosado, a parte maior, que é a parte que vai encaixar aqui no nosso molde, é onde vamos encaixar aqui o fecho na parte de cima. Por isso, vamos pegar numa das partes, neste caso vou pegar já neste exterior, tá bem? Faço já esta parte e vou juntar direito com direito da minha parte de baixo com o direito da minha cremalheira para baixo do fecho. Como sabem, eu corto sempre o fecho um bocadinho maior e vamos fazer uma costura à beirinha. Agora vamos pegar a parte do forro, que é o mesmo formato, não é? Atenção ao enviosado. Vamos juntar direito com direito, alinhando aqui na parte do fecho e nas laterais, porque o molde é a mesma medida. Se vocês quiserem, podem cortá-lo maior, é como vocês preferirem. E agora sim, vamos fazer uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador na nossa peça. Agora vamos virar para o lado direito, a parte do forro e a parte exterior, esticam bem a peça e vamos fazer aqui duas costuras, uma nesta parte, uma costura à beirinha só para prender então o nosso sintético ao forro e depois deste lado também para prendermos os dois para não fugir depois do lugar, tá bem? Então uma costura à beirinha deste lado e outra costura à beirinha deste lado, fazendo retrocesso no início e no fim.
Fica então assim, desta forma, costurado de um lado e do outro. Agora vamos encaixar a nossa parte de baixo, ou seja, para uma forma fácil é alinharmos neste lado aqui reto, ou seja, ou tombarmos direito com direito, não é? Que vamos fazer agora nesta parte do fecho. Alinhamos aqui nesta lateral, que assim ela fica certinha. Claro que se fugir um bocadinho não há problema, que nós destacamos o fecho e voltamos a encaixar o cursor certinho, mas se quiserem já que vá mais ou menos direito, é alinharem também aqui nesta lateral, que ajuda a pormos a nossa peça direita. E depois fazemos então novamente aqui uma costura à beirinha. Vamos pegar no nosso forro, agora fazemos o mesmo, juntamos direito com direito, atenção ao molde ser o mesmo formato, tá bem? Depois de estar direito com direito, alinhamos direitinho novamente e agora sim fazemos uma costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim. Vamos virar para o lado direito, a parte do exterior e a parte do forro, e vamos fazer o mesmo processo, ou seja, vou fazer uma costura à beirinha deste lado e aproveito, faço uma costura à beirinha deste lado também, sem chegar ao fecho, porque ainda falta pôr o cursor, mas vou fazer uma costura aqui também à beirinha para prendermos o sintético ao forro e acho que é mais fácil depois para conseguirmos encaixar no nosso espelho da lateral, a peça já está presa, o exterior ao forro. Feito desta forma, como podem ver, a minha lateral, aqui a minha parte de cima, ficou ligeiramente enviosada, ou seja, não está 100% reto, não há problema. Abrimos aqui um bocadinho o nosso fecho, cortamos a cremalheira só de um lado e se ficar logo certinho para vocês, encaixam o cursor e deixam a meio. No meu caso, como ficou aqui um bocadinho, não é que seja muito, mas ficou um pouquinho e pode fazer diferença, então eu vou destacar o meu fecho todo, eu vou acertar agora de forma que ele fique realmente direitinho e agora sim vou encaixar o meu cursor. Já sabem, parte arredondada é sempre a parte que vai para o fecho, primeiro na parte que não cortamos. Quando estivermos próximo deste lado da cremalheira, encaixamos o outro lado, puxamos o nosso cursor e vemos se ele está certinho. No meu caso já está certinho, se não voltavam a tirar, voltavam a pôr até ficar direitinho. Como eu tirei o fecho, ele está aqui solto, vou voltar a tirar o cursor e voltar a encaixar e deixá-lo aqui a meio. Agora fica então desta forma assim. E agora vamos pegar num dos retângulos que eu dei a medida que vamos precisar de 4 para este bolso, vamos juntar direito do nosso forro com direito do nosso forro, tenham só atenção a isso porque o exterior fica para cima e vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta do nosso molde. Depois vamos cortar o excesso de forro que ficou a mais. Feito então o nosso acabamento, assim quando abrimos aqui o nosso cursor já vemos o forro todo bonito e agora falta-nos pôr o forro deste lado, por isso é que vamos precisar de outro retângulo da mesma medida e agora aqui tem duas formas para fazer. Ou juntam avesso com avesso do nosso forro e fazem novamente uma costura à beirinha, cortam o excesso e fazem aqui um acabamento em viés, ou então, dependendo da vossa máquina também, porque aqui já tem aqui um bocadinho de camada, vão juntar direito com direito, ou seja, o direito do nosso forro com direito do nosso exterior, desta forma assim, e vão fazer uma costura a pé de máquina, ou seja, a margem de calcador, só aqui na parte de cima, tá bem? Para depois virarmos para o lado direito. Eu vou fazer dessa forma, mas se vocês virem que a vossa máquina não aguenta com tanta camada,
vocês fazem da forma que eu disse, que é só juntar assim, fazem costura a toda a volta e cortam o excesso de forro e põem um viés de acabamento na parte de cima, tá bem? É como vocês preferirem. Vamos então fazer desta forma, direito o nosso exterior com direito o nosso forro. E vou fazer só aqui na parte de cima então uma costura pé de máquina. Agora juntamos, viramos para o lado direito e assim já ficamos com o acabamento aqui na parte de cima. Mas como eu disse, fica aqui uma camada um bocadinho maior, por isso vocês veem se a vossa máquina consegue ou não. E agora sim, vamos fazer uma costura à beirinha, primeiro aqui na parte de cima, que assim faz logo o acabamento na parte de cima, depois vou continuar e fazer no resto da peça, e depois sim é que eu corto o excesso de forro. E pronto, fica então assim o nosso bolso pronto, já com os forros direitinhos. Agora vamos pegar na parte exterior, tá bem? Aquela parte onde nós já pusemos o TNT, onde a curvatura bate certinho, tá bem? Porque o outro lado é o espelho virado ao contrário, não é? Deste lado assim, para encaixarmos o nosso bolso. E como podem ver, ele é, vem aqui, ele é ligeiramente maior o nosso bolso do que o nosso espelho. Aqui dá para fazer em duas formas, ou fazem assim bem direitinho, alinham direito aqui na lateral e na parte de baixo. Se quiserem que o bolso fique assim completamente colado, viram deste lado e fazem logo uma costura à beirinha nesta parte da lateral e fica assim. Ou então, se quiserem que o efeito que é para fazer é esta parte que está a mais, nós vamos puxar, ou seja, vamos prender com molas e depois vamos puxar esta ponta para esta ponta, para ele fazer aqui assim este efeito, ficar ligeiramente folgado, estão a ver? Para ele ter aqui uma abertura mais fácil para encaixarmos as coisas. Eu acho que ele fica mais bonito, então vamos fazer desta forma. Quem não quiser fique completamente liso, também pode o fazer. Então vamos prender com molinhas, vamos aqui ao nosso espelho, bater certinho e vamos prender com molinhas, que vai ser mais fácil por causa da curvatura. Então vamos prender com molas, acompanhar. E agora aqui nesta lateral, quando vocês vão prender com a mola, vão puxar de forma a que a nossa ponta do bolso bata aqui com a ponta do espelho. Vão ver? Só desta forma assim. Fazendo isto, prendem com uma mola deste lado e prendem o resto da mola também. E assim ele fica com este efeito, tá bem? E vamos fazer uma costura à beirinha só para prender aqui o bolso, começando nesta ponta, retrocesso no início, damos aqui a volta, fazendo retrocesso no final, uma costura só à beirinha. Fica então assim o nosso bolso prontinho. Ok? E agora vamos fazer o mesmo processo no outro espelho da lateral, ou seja, tudo o que fizemos agora do bolsinho e encaixar no nosso espelho de parte exterior, vamos agora fazer igual no outro espelho, tá bem? A mesma forma e já vos venho mostrar. Pronto, já fiz então os dois bolsinhos, já estão preparados. Vamos agora reservar um bocadinho para fazermos agora a parte da frente da nossa mochila. Então eu peguei a parte que é da frente, onde está o gato, a parte que é considerada a parte de baixo, e vamos então unir agora os dois. Ou seja, ele tem este formato, não é? Vou juntar direito com direito e vamos costurar, ou seja, ele tem a curva, conseguem ver que tem aqui a curva, né, que acompanha um com o outro. Então nós vamos começar numa pontinha, costurar, dar um jeitinho, estão a ver, consoante estamos a costurar pé de máquina, dar um jeitinho e vamos acompanhar aqui a curva, e vamos costurar. Então vamos começar numa pontinha, costurar, dar um jeitinho, estão a ver, consoante estamos a costurar pé de máquina, dar um jeitinho e vamos acompanhar aqui a curva, e vamos costurar. Então vamos começar numa pontinha, costurar, dar um jeitinho e vamos acompanhar aqui a curva,
e costurar. Se vocês repararem nas vossas mochilas, a parte de cima, de baixo, tem uma marcaçãozinha já impressa, e a parte de baixo, na parte de cima, também tem uma marcação. Se vocês quiserem, para não fugir do lugar e pôr logo uma molinha aqui a meio, podem pôr, e depois vão fazendo aqui o contorno e costurando, tá bem? Vocês, o material cede, ou seja, vocês começam aqui na pontinha, vão costurando e vão acompanhar aqui a curva, tá bem? Ela é fácil de fazer e fazemos uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador. Bem, consoante estão a costurar, nós vamos fazendo aqui a curva da nossa peça para ela bater certinho, tá bem? Vai ficar então assim, desta forma. Agora vamos fazer uma costurinha só para bater aqui, como podem ver faz assim uma curvinha, não há problema nenhum, está perfeito. Vamos tombar a costura para baixo, está bem? Para a parte aqui de baixo, esta costurinha, e vamos fazer uma costura à beirinha do lado de baixo. Estão a ver? Aqui uma costurinha à beirinha, só para as nossas costuras cederem e ficar bem esticadinho, tá bem? É só mesmo fazer assim uma costurinha à beirinha, tendo atenção que esta costura fica também para baixo, tá bem? Para nós segurarmos. E pronto, feito a costura, como veem vai ficar desta forma, e veem que agora fica bem lisinho à mesa, e este faz assim este efeito, e fica já a parte da frente e de baixo costurada uma na outra. Só a parte exterior, onde nós colocamos o TNT, o forro depois faremos a seguir. Agora vamos pegar nesta parte exterior, a nossa lateral, uma delas, ok? As duas têm curva, uma fica de um lado, outra fica do outro, e a parte que é da curva, esta parte, é que vai juntar aqui ao nosso espelho. Neste caso eu peguei esta e vamos pegar aqui no nosso espelho, ou seja, vamos juntar direito com direito, estão a ver, para fazer aqui a curva da nossa mochila, ok? Só para verem novamente, vou juntar direito com direito, né? Sintético com sintético, e vamos pegar aqui na ponta, estão a ver, esta ponta vamos pegar aqui na parte de baixo e vamos prender agora com molinhas a toda a volta, ou seja, a nossa mochila, o nosso espelho, vai fazer o contorno da curva da nossa lateral, desta forma assim, tá bem? Consoante vamos fazendo, vamos pondo as molinhas e esta pontinha vai acabar nesta ponta. Ficou então assim com as molinhas. Eu prendi primeiro estas aqui e depois prendi esta e depois fiz a curva a seguir com as molas, que é mais fácil porque ficou assim uma coisa mínima, ligeira, depois cá fora a parte roxa, tá bem? Vocês empurram e encaixam a molinha, que é a forma mais fácil. Põem logo nesta ponta e nesta ponta as molas e depois vão pondo as molas à volta a seguir. E agora vamos fazer uma costura a pé de máquina aqui a toda a volta onde nós prendemos com as molas, fazendo retrocesso no início e no fim. Consoante estão aqui a costurar, vão dando um jeitinho aqui na parte de cima para fazer melhor o contorno da curva, tá bem? Como veem, eu faço ponto a ponto ou 2 em 2 pontos, paro e viro um bocadinho o material. Na curva é sempre preciso ter esse cuidado para que a nossa curva fique o mais perfeito possível. Damos 2 pontos, viramos um bocadinho, damos 2 pontos ou 3, viramos um bocadinho e vamos fazendo dessa forma. E vai ficar então assim, desta forma, costurado. Agora vou fazer o mesmo processo deste lado, ou seja, eu vou pegar no outro espelho aqui do nosso bolso e vamos fazer agora deste lado do espelho da nossa frente.
E pronto, ficou então assim. A nossa mochila não dá para ver muito bem porque ela é bastante grande, mas já costurei então as duas laterais, fica assim. Agora, como eu disse, vamos fazer a parte do forro, a mesma coisa, ou seja, eu peguei na parte de cima onde está o gato, não é? O molde do gato na parte do forro, a parte de baixo, a mesma coisa, elas têm as duas marcações, mas eu acho que não há muita necessidade de porem aqui a molinha, eu acho que é mais fácil consoante estamos a costurar, darmos o jeitinho, tá bem? Então eu vou pegar direito com direito, vou explicar novamente, a parte que faz a curva assim eu acho que é mais fácil ficar para cima. Vamos começar aqui na ponta com ponta e vamos fazer então a costura pé de máquina, consoante vamos costurando, vamos fazendo aqui o acompanhamento da curva, tá bem? É só fazer desta forma, não é difícil, é só fazer com calma que vai tudo bater certo, vamos ver. E vamos costurando então com uma costura pé de máquina. Agora vamos fazer o mesmo, esticar. Na parte de baixo puxamos a costura para baixo e vamos fazer aqui agora uma costura à beirinha, a mesma coisa como fizemos no exterior. E agora vamos pegar nas partes das laterais e fazer então a curva, ou seja, parte da curva é onde vamos pôr no material, não é? Então vamos fazer direito com direito, vamos prender com molinhas, como eu disse, eu acho que é mais fácil, prendemos primeiro uma ou duas molinhas na parte de baixo ou na parte de cima, como preferirem, e depois prendemos a outra molinha na outra ponta. E depois vamos espalhar as molas no restante material. Agora vamos fazer outra vez a costura pé de máquina deste lado, depois vamos pegar na outra lateral e pormos deste, prender com molinhas e costurar e já vos venho mostrar como é que fica. Ou seja, é o mesmo processo que fizemos no exterior, estamos a fazê-lo também no forro. Pronto, já está então o forro também costurado com a parte exterior. Agora vamos reservar um bocadinho e vamos pegar na parte da frente. Então, pegamos aqui na parte da frente em cima, esta é a parte exterior, e vamos colocar o nosso fecho. Aqui, como qualquer padrão é indiferente, eu coloco sempre o fecho na parte de baixo. Se tiverem uma estampa, por exemplo, com corações ou algo que tenha uma forma, vocês têm que colocar sempre o fecho na parte de baixo, ou seja, eu vou começar aqui, vou costurar até esta parte, tá bem? Claro que o fecho eu corto sempre um bocadinho maior e vamos fazer direito da cremalheira com direito o nosso sintético da parte exterior, como vem com um bocadinho maior o nosso fecho, e vou fazer aqui uma costura à beirinha até a esta ponta, tá bem? Feita então a costura à beirinha, desta forma assim, vamos então pegar no nosso forro, direito com direito, vamos alinhavar aqui na zona do fecho e da lateral, ou seja, ele é exatamente do mesmo molde, é só pôr exatamente também no mesmo molde da parte exterior. Como sabem, eu gosto que a tela fique sempre por baixo, e agora sim vou fazer uma costura pé de máquina, ou seja, a margem do calcador, aqui na parte do fecho, ou seja, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos virar para o lado direito, tanto o nosso exterior como o nosso forro, desta forma assim. E vamos fazer aqui duas costuras, uma para assentar aqui a minha zona do fecho, não é? Esticam bem também o forro para o cursor poder passar bem pela cremalheira, esticam bem.
Vamos fazer primeiro aqui uma costura à beirinha deste lado, que é para assentar as costuras, não é? E depois aproveito, vou fazer outra costura à beirinha deste lado, que é para segurarmos o nosso sintético ao nosso forro. Atenção, não costurarem nesta zona do fecho, porque ainda não colocamos o cursor. Fica então assim, desta forma. Agora eu vou destacar o fecho deste lado, que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos reservar aqui esta parte. E agora vou pegar neste espelho, não é? Onde está aqui o exterior, o gatinho. E vamos, estão a ver, desta forma, como a peça é grande, não dá para ver tão bem. Vamos pegar e vamos colocar o fecho agora deste lado. Ou seja, o fecho cremalheira saliente sempre para a parte de baixo, parte do tecido é que vai ficar aqui à beirinha e vamos começar neste bico, estão a ver? Começamos neste bico a colocar o fecho da mesma forma, costuramos à beirinha, damos aqui a volta e acabamos na outra parte do bolso, neste biquinho também, ok? Vamos pôr o fecho aqui a toda a volta. Colocado então o fecho, daqui da pontinha até esta parte, agora vamos colocar o forro. Eu já virei o meu forro para a frente, só para juntar direito do forro com direito do exterior, ok? Eu vou tentar aqui puxar um bocadinho para vocês verem melhor, ou seja, está aqui o meu exterior, vou pegar no meu forro, está bem? Virei direito com direito. Vamos encaixar o molde, que é exatamente o mesmo, e vamos juntar, para bater certinho, esta costurinha que vai do espelho da lateral onde está o bolso com a minha frente, eu vou juntar com a união do meu forro, tá bem? Um com o outro, e podemos até prender com umas molinhas, se for mais fácil, para ele não fugir do lugar. Ou então podem costurar assim. O que interessa é que o molde bata certinho no início e no fim e também nas costuras, está bem? Vou também prender aqui neste lado da costura, estão a ver esta união da costura com costura, que eu acho que torna a peça mais fácil para costurar. E depois aqui na parte do início. E agora sim vou fazer uma costura pé de máquina aqui a toda a volta, fazendo retrocesso no início e no fim, para prender então o meu forro ao meu exterior. Agora vamos virar o nosso forro para o direito e o nosso exterior, de forma que o fecho fica aqui na parte de fora. Como veem, ele é simples de fazer, só que tem aqui vários passos por causa destes cortes, mas é só encaixar agora o nosso forro ao nosso exterior. Esticarem bem aqui o forro, tá bem? Não se esqueçam disso. E agora sim, vou fazer uma costura aqui à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Fazemos então esta costurinha a toda a volta, só para segurar então o exterior ao meu forro. Atenção, quando estão a costurar, estiquem bem o forro para trás, para o forro não vir para cima e depois bater aqui no cursor. Feita então a costura, já está aqui o nosso forro preso direitinho aqui na zona do cursor, e eu vou aproveitar, vou costurar também esta parte aqui, ou seja, vocês basta só empurrarem o forro aqui à beirinha com o nosso exterior, prendem com umas molinhas e vamos fazer aqui a costura à beirinha aqui a toda a volta, tá bem? Para prender o exterior ao forro. Atenção, não costurar aqui a zona do fecho, tá bem? É só nesta parte, tenham só atenção, ao empurrar, juntem a costura com costura, podem prender com uma molinha se for mais fácil, só para chegar ao mesmo nível o exterior com o forro, tá bem? Desta forma assim. É mais fácil aqui empurrarem um bocadinho com as molas para segurar, porque ele faz um bocadinho de pressão o forro para ir para baixo. Desta forma assim. E agora que eu prendi com as molas, é só fazer a costura toda à volta, uma costura
à beirinha, tá bem? Atenção, não costurar a zona do fecho. E pronto, já fiz a costura, ou seja, a nossa parte da frente já está toda preparada da nossa mochila. Agora vamos pôr a parte aqui já de cima com o nosso cursor, que assim esta parte já está preparada e podemos ir para as costas da nossa mochila. Então agora vamos ir pôr o cursor, que é o que nos falta aqui na parte de cima. Então vamos cortar um dos lados um bocadinho a cremalheira. Como sabem, só a zona da cremalheira, não cortam a zona do fecho, que é para nós termos mais facilidade em pôr o cursor. E então eu vou juntar, o exterior está para cima, o exterior está para cima, ou seja, as nossas cremalheiras estão viradas para cima. Vamos encaixar o nosso fecho. Estão a ver? Eu cortei a cremalheira aqui de um do lado, só deste lado. Temos que alinhar aqui a lateral certinha, tá bem? Se vocês quando puserem não bater certinha, voltam a tirar e voltam a colocar, já sabem. E a parte que é arredondada vai ser a parte onde eu vou pôr o meu cursor, ou seja, primeiro na parte que não está cortado. Depois, quando estivermos bem próximos, encaixamos do outro lado. Eu vou só aqui alinhar certinho, para ver se bate bem logo à primeira. Encaixamos o outro lado do cursor e aí sim vamos puxar. Estão a ver? A partida está aqui direitinho, ok? Se vocês puserem só um cursor, vocês vão tirá-lo todo e voltam a colocar e fica a meio, que é para a peça ficar fechada. Se não, se for como eu, vocês vão chegar aqui próximos do outro lado e vão fazer o mesmo, cortar um bocadinho da cremalheira, encaixar o outro cursor e deixar aqui a meio, tá bem? Tenham só atenção, porque a vossa lateral bate certinho, aliás, a vossa parte de cima bate certinho com a parte de baixo. Pronto, fica então assim, desta forma, ok? Já toda prontinha a parte da frente, a parte de baixo e a parte de cima. Vamos então agora reservar um bocadinho e vamos fazer as costas da nossa mochila. Agora então, vamos pegar nas nossas costas. Eu já aprendi com molinhas, já coloquei o meu forro por trás, já aprendi com molinhas a toda a volta e o primeiro passo que eu vou fazer já é fazer uma costura à beirinha a toda a volta, que assim já ficamos com o forro e com o exterior prontinho. Agora vamos pegar aqui numa presilha, eu já queimei aqui as pontinhas com o isqueiro, tá bem? Vou pegar num dos passadores, vou colocá-lo ao meio, tombar aqui a nossa presilha, desta forma, e vou fazer aqui uma costura à beirinha. O excesso de linhas. E agora vamos pegar num dos triângulos, vamos tombar assim ao meio, ok? Desta forma assim, ou seja, vou tombar assim e vou pegar na minha presilha, vou enfiar aqui por dentro, tá bem? Ou seja, junto à dobra, ok? Juntei esta dobra e vou pô-la encostada aqui deste lado. Estão a ver? Eu ponho uma bordinha aqui fora só para nós vermos. Aqui alinham direitinho, aqui ele fica encostada, desta forma assim. E agora eu vou fazer uma costura pé de máquina deste lado aqui, ok? Fazendo retrocesso no início e no fim. Fazem uma costura pé de máquina. Agora vamos virar para o lado direito, desta forma assim. Eu gosto muito de ver estes cantinhos também, com estes triângulos, que eu acho que fazem um acabamento às alças também muito giro. É só mesmo uma questão de capricho. Se o cantinho não ficar bem direitinho, com a tesoura devagarinho, puxam-no, tá bem? Só para o canto ficar assim perfeitinho. E vamos fazer agora uma costura a toda a volta, ou seja, eu vou começar aqui do início, uma costura à beirinha deste lado, depois vou continuar deste lado e depois para finalizar faço aqui nesta reta para fechar os dois lados, está bem? De forma a ficar assim bem direitinho, para podermos fazer este acabamento e aproveitarmos fecharmos aqui a parte de baixo.
Fica então assim, desta forma, com o acabamento, tá bem? Eu vou aproveitar estes biquinhos, vou já cortar e vocês vão fazer o mesmo processo no outro lado do triângulo e da presilha, tá bem? Agora peguei no meu espelho de trás, exterior virado para cima. Agora vocês vão pegar nos triângulos, tenham só atenção, pôr a posição como a minha, a parte das presilhas da parte do passador vai ficar virado para cima, tá bem? Esta é a minha parte de cima e elas vão ficar viradas para cima, não podem ficar viradas para baixo, ok? Viradas para cima. E se vocês repararem no vosso molde, estão a ver? Ele aqui é reto e faz logo ligeiramente uma curva. Nesta parte onde faz o biquinho, é mais ou menos 3 a 4 centímetros, é onde eu vou encaixar o meu triângulo, tá bem? Desta forma assim, atenção, passador virado para cima, e vou fazer uma costura à beirinha, fazendo o mesmo deste lado. Na parte onde está aqui a marcação, estão a ver? Ele aqui é reto e depois faz uma ligeira curva. Vou pôr mesmo nesta parte o nosso triângulo e fazer também uma costura à beirinha. Assim fica os nossos passadores. Isto aqui é opcional, quem não quiser assim com esta alça podem não fazer. Em vez de cortarem, por exemplo, 75 cm a alça normal, cortam mais 5 ou 10 cm, não é? E põem os passadores aqui embaixo e então depois põem a alça. Este aqui é para ficar um formato diferente. No próprio molde já vem, o painel já vem com estes triângulos. Se quiserem utilizar, é desta forma assim que eles vão ficar. Agora vamos pôr a nossa alça de mão e para isso vamos virar a nossa peça ao meio e com a tesoura vou fazer um pequeno corte aqui no meio e na parte de cima também aproveitamos. Ficam já os dois pequenos picos com a tesoura, tá bem? Para sabermos onde é que é o nosso meio. E na parte de cima vamos pegar na alça que é de 25 cm, a nossa alça de mão, de forma a ficar lisa sem estar torcida. E aqui no meio onde tem a marcação de um lado, do meio para um lado, ponho a alça, atenção ela não ficar torcida, e do meio para o outro lado coloco a outra parte da alça e vou fazer aqui uma costura à beirinha. Desta forma assim. Agora vou pegar na outra alça. Não se esqueçam de queimar sempre as pontinhas nestas alças prontas, porque elas têm tendência a desfiar mais facilmente. E nestas alças maiores, que são as nossas alças de ombro, vamos pôr uma encostada deste lado e fazer a costura à beirinha. E depois vamos pegar na outra, juntamos ao outro lado da alça, não é? De mão. E vamos fazer também uma costura à beirinha. Eu aproveito e faço já aqui inteiro uma costura à beirinha para prendermos as nossas alças dos ombros. Desta forma assim. Agora vamos colocar os nossos reguladores. Vou só cortar aqui as linhas. E agora vamos pegar num regulador, tá bem? E vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar na alça, não ficar torcida, tá bem? Ficar direitinha. E encaixamos a parte de cima do regulador, damos a volta ao ferrinho e encaixamos por baixo, desta forma assim. Puxamos. Agora, no meu passador que está aqui, de cima para baixo, vou encaixar a alça. Atenção para não torcerem a alça. Desta forma assim. E agora vamos chegar ao regulador. Eu gosto de estar aqui assim um bocadinho de espaço. E então vamos fazer o quê? Estão a ver o acompanhar a nossa alça. Vamos voltar a encaixar no regulador. O ferrinho vai ficar aqui ao meio. Dou a volta, ok? Desta forma assim. E vou passar no outro lado do ferrinho, ok? Desta forma assim. Conseguem ver? Agora, aqui na parte de baixo, junto a esta alça, estão a ver estas aqui do meio, vamos costurar. Se quiserem, fazem assim uma dobrinha, tá bem?
desta forma assim, e vou fazer uma costura. Aqui o ideal é sempre costurarem da cor da alça para não ficar visível. Por exemplo, neste caso o azul seria perfeito usar uma linha neste tom. Vou fazer aqui com bastante reforço esta costura para a alça não sair, tá bem? Aqui só nestas duas é que eu vou fazer aqui uma costura, tá bem? Mas com reforço para que fique bem preso. O ideal, usem uma linha da cor da vossa alça. Cortam as linhas, podem queimar também a pontinha da linha com o isqueiro, tá bem? Que também fica muito bem. E fica desta forma assim, como eu disse, eu estou a usar branca, não fica tão bonito, mas se usarem com a cor da vossa linha, da vossa alça, isto fica bem disfarçado e não vai ficar visível, tá bem? E fica então assim a nossa alça regulada. Agora vou fazer o mesmo processo nesta alça também. Já coloquei então as duas alças reguladas, agora vamos pegar no nosso espelho e vamos encaixar o nosso espelho de trás ao espelho da frente. Para isso, eu vou juntar estas duas costuras, dobro, junto costura a costura e vou achar aqui o meio com um pequeno pico com a tesoura. O mesmo faço aqui na parte de cima, junto aqui a zona do fecho, costura com costura e faço um pequeno pico aqui em cima, só para acharmos o meio. Como já achamos aqui também, é mais fácil agora encaixarmos o nosso espelho de trás, desta forma assim, direito com direito, não é? As nossas alças ficam para trás, o nosso forro fica para fora e vamos juntar pique com pique, ou seja, a parte de cima com a parte de cima, prendemos com uma mola, a parte de baixo a mesma coisa e agora vamos distribuir as molas por toda a nossa peça para prendermos então o nosso espelho de trás ao nosso espelho da frente. E pronto, já pus as molinhas a toda a volta da nossa peça, agora é só fazermos a costura a toda a volta, uma costura pé de máquina, à margem do nosso calcador. Eu vou começar aqui por baixo, vamos fazer costura aqui como é uma reta, tenham só atenção, mais ou menos a meio centímetro antes de chegar aqui na pontinha, costuram com a agulha para baixo, viram a peça para o outro lado e continuam a costurar, tá bem? Porque aqui como não é arredondado, têm só a ter esta atenção aqui nas partes de baixo, é a única coisa que é preciso ter cuidado e o resto é costurar a toda a volta. Vamos lá então? Costurado então a toda a volta da nossa peça, como eu disse aqui, cuidado só nos cantinhos para fazerem um reto, de resto está tudo costurado. Agora cortam o excesso de fecho ou algum biquito que fica aqui a mais da nossa peça, é só apararem aqui. E agora vamos colocar o viés. Para colocar o viés, neste caso eu estou a usar um viés gorgurão, ou seja, já tem um vinco ao meio. Eu vou só tombar aqui ao meio, fazer novamente a costura a toda a volta com o viés para fazer o acabamento e vamos virar a peça para o lado direito para vocês verem o resultado então final. E assim ficou então a nossa mochila Manu, com este gatinho super fofo, com pen. Não é uma peça das mais fáceis, mas também não é uma peça super complicada. Ela tem assim vários passos para poderem seguir. Espero que tenham compreendido a aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos e se ainda não subscreveram ao canal, não se esqueçam de subscrever. Estes painéis podem encontrá-los no nosso site em www.ninoca.pt. Neste caso o gato foi um painel extra, ou seja, foi do nosso painel da NCC Duda. Eu quis adaptá-lo nesta mochila, por isso vocês podem também alterar os padrões ao vosso gosto para fazerem os vossos kits, ou seja, se gostarem de uma necessaire ou de um estojo ou de outra mochila, um padrão, nós podemos também adaptá-lo à peça que vocês desejarem. Espero que tenham gostado desta aula e até à próxima!